E aí, meus caros amigos, senhores clientes, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Passar para bater um papo agora referente garantia estendida do fabricante. É aquela garantia que o fabricante contempla, né? Garantia estendida. Então vamos lá, sabemos que muitos dos fabricantes pedem para que seja instalado com a empresa credenciada, certo? Também outras pessoas falam que não pode ser instalado com menos de 2 metros de tubulação ou menos de 3 metros de tubulação, correto. Mas você tem que se atentar porque nem todas as empresas credenciadas prestam um bom trabalho, como nem todos os profissionais. Isso é em todas as profissões, né? Então se atentar no que? No dimensionamento dos condutores. A empresa que você vai contratar, ela também tem que se atentar no dimensionamento do condutor elétrico e do disjuntor, certo? Para colocar o disjuntor correto que vai ser usado para aquele aparelho. Exemplo, se a corrente nominal do aparelho é de 6 A, ele vai usar um disjuntor de 10. Não adianta a corrente nominal ser 6 A, a pessoa colocar um disjuntor de 40, então está totalmente errado, certo? Isso do mesmo jeito é os condutores. Correto? Também tem que dimensionar o condutor correto, verificar se precisa colocar terminal ou não. Então o profissional que você contratar, seja ele que vai fazer o serviço total, seja uma empresa de climatização que vai fazer todo o serviço, ou a empresa de climatização vai fazer só o ar-condicionado e você vai contratar um eletricista para fazer o seu circuito elétrico. Então o eletricista tem que se atentar nisso, tá bom? Porque senão isso também influencia. E também o aterramento. Porque se esquecer do aterramento e também não dimensionar, o dimensionamento também não for correto, dos disjuntores e dos condutores, a garantia não é contemplada. Você perde a garantia também, correto? As tubulações de cobre, certo? Sabemos aí que tem a mínima metragem que pode ser 2 metros ou 3 metros, varia de fabricante, certo? Fabricante para fabricante, mas isso tudo está no manual de instalação. Tem um manual que está indicando passo a passo do que tem que ser feito e o que precisa ser feito para contemplar essa instalação. Então, você tem a mínima metragem e também você tem a máxima metragem, até onde pode ter desnível, até onde eu posso seguir com essa tubulação. Então, exemplo, vamos dizer que o fabricante fala que o limite máximo dela é até 15 metros ou 20 metros. Então eu não posso exceder esse limite, colocar 17 metros de tubulação, porque vai influenciar em todo o funcionamento, em toda a operação do aparelho, certo? Porque se eu colocar 17 metros, ela foi projetada para 15 metros, então ele vai perder rendimento, vai forçar o compressor e isso pode ocasionar uma quebra repentina e também pode ocasionar na termodinâmica. Pode ser que ele não chegue a atingir a capacidade que vai pedir. Você vai ver que ele vai perder o rendimento na hora de você usar o seu conforto térmico, você vai ver que ele vai perder o rendimento, entendeu? Então isso daí também você perde a garantia. Então tem que se atentar tanto na distância como também na mínima distância. Você tem que se atentar nisso, entendeu? Para poder validar a sua garantia, ok? Então também observar outro item. Você tem que observar também se foi colocado terminal nos seus condutores elétricos. Então o profissional tem que chegar lá e colocar terminal nos condutores elétricos e tanto de comunicação entre a evaporadora e a condensadora, como também os terminais elétricos na alimentação do ar-condicionado. Então o eletricista vai avaliar, ver se há necessidade, for necessidade ele vai colocar o terminal, entendeu? E é outra coisa também que a fabricante, se ela pegar sem terminal nos condutores lá do aparelho, ela vai invalidar também. Isso é outro item, né? Instalar sifão. O sifão tem o desnível. Às vezes tem aparelho que é 7 metros, 8 metros, vamos dizer, tem de desnível. A cada 3 metros você tem que colocar um sifão. Então, se deu algum problema no aparelho e tem um desnível, provavelmente o profissional que foi lá avaliar, ele vai verificar se nesse aparelho foi instalado o sifão. Porque o sifão ele vai fazer
vai garantir com que o óleo retorne para o compressor, para poder lubrificar os componentes do compressor. E uma vez que não é instalado o sifão, ele vai estar trabalhando, daqui a pouco ele vai estar sem óleo e trabalhando sem lubrificação. Então isso também pode causar uma quebra repentina do compressor. Então é uma coisa que tem que ser observado, ok? Recarga de fluido por balança. Se foi excedido, um exemplo, tem fabricante que da condensadora, você pode colocar uma tubulação de 7,5 metros que foi determinado e foi projetado para isso. Então tem aquele fluido na condensadora que já vem de fábrica, que é até 7,5 metros. Passou disso, você tem que adicionar o fluido. Então vamos dizer que excedeu aí 3 metros, 7,5 metros, foi instalado 10,5 metros de infra. Então você vai fazer um cálculo, certo? O profissional vai fazer um cálculo e vai adicionar o fluido. Se ele adicionar por balança, com certeza ele vai colocar aquele exato que precisa, certo? Porque se exceder não pode nem ter excesso de fluido, nem falta de fluido, porque tudo isso vai influenciar na termodinâmica e na operação do aparelho, entendeu? Então uma vez que ele trabalhe ou com baixo rendimento, ele vai estar forçando, entendeu? Então tem que ser o que foi projetado, ok? Então uma das coisas que também ele perde é a garantia, então tem que se atentar nisso tudo. E isso tudo também, o profissional, depois que termina todo esse trabalho, a empresa, eles vão emitir um relatório conforme quantidade, metragem de tubulação, se foi adicionado sifão, se tem ponto de solda, se foi adicionado fluido. Então tudo isso vai ser especificado, ele tem que especificar e passar o relatório, né? Porque esse relatório serve tanto para uma garantia, né, no fabricante, e para agilizar mais rápido a garantia, porque vai estar tudo especificado, como também se vir outra empresa prestar um serviço ou fazer uma manutenção, ela sabe como que foi a instalação, como que tá, como que funciona, como que pode estar funcionando, entendeu? Por aí tem mais ou menos uma base, né? Uma base. Então um histórico, isso daí vai funcionar também como um histórico do aparelho, correto? Então o aparelho precisa também de ser instalado corretamente, né, e fazer as devidas coisas que sempre tem que fazer, mas sabemos que nem todo mundo trabalha do mesmo jeito, então por isso tem que se atentar na hora de contratar, você comparar os orçamentos e verificar, não ir por preço, ir por qualidade, correto? Então outra coisa também que influencia muito, não adianta o cliente sair também por aí correndo, tá muito calor, vou comprar um aparelho de 12 mil, e você não sabe qual que é a metragem da sua sala, a metragem do seu quarto, o que você precisa realmente. Então, certo, você tem que fazer um cálculo de carga térmica, chamar um profissional, fazer um cálculo de carga térmica, para quê? Para saber qual aparelho você vai comprar para aquele ambiente, para aquele local, porque aí muitas das vezes você vai lá e você compra um aparelho, aí vamos dizer que não é o que ia suprir a necessidade para tirar tirar a caloria, a carga térmica daquele local, entendeu? Não é o aparelho ideal. A carga térmica é muito alta, o aparelho não dá conta, ele vai começar a trabalhar forçadamente direto, não vai desligar, não vai reduzir a capacidade dele e vai continuar sempre trabalhando só consumindo energia e não vai climatizar o seu ambiente. Então você tem que fazer um cálculo de carga térmica para ver qual que é o aparelho, é um de 12 mil, é um de 18 mil, é um de 9 mil, está comprando o aparelho certo, porque senão na hora de instalou, aí deu um problema, na hora que a empresa credenciada vai lá verificar, ela olhar que não é compatível, que o local precisava de um aparelho de 12 mil para suprir a necessidade do cliente, certo? Para climatizar aquele ambiente, deixar o ambiente agradável, ele vai ver que o aparelho trabalhou forçadamente, entendeu? Então, automaticamente isso daí também perde a garantia. Então é se atentar na hora de contratar a empresa, na hora da empresa prestar o serviço, ver esses pequenos detalhes, é bom. Tem muita promoção? Tem. Mas eu estou sentindo calor, vou comprar um ar-condicionado de 9.000 BTUs, mas meu ambiente eu precisaria de um de 22. Não vai funcionar, ele não vai refrigerar o ambiente, não vai climatizar o ambiente e vai trabalhar ali na sua capacidade máxima, só consumindo energia, certo? E tendo um desgaste maior nos seus componentes.
entendeu? Então, se atente na hora de contratar uma empresa, na hora de adquirir o seu ar-condicionado também, procure pesquise, procure informação, procure alguém que possa orientar, certo? Se possível, se for um ambiente grande, vamos dizer que seja uma sala, uma cozinha, um ambiente que precise de um cálculo de carga térmica, chame um profissional, que aí ele vai lá, vai dimensionar, vai fazer um cálculo de carga térmica para você, e assim você vai ter um ambiente agradável, não consumindo tanta energia e tendo a garantia estendida do fabricante certinha, sem dor de cabeça, tá bom? Espero que tenha ajudado com essas dicas e que Deus abençoe. Um abraço.